"Filha, deixa eu te dar banho hoje?" perguntou o padrasto, enquanto Clara, encolhida debaixo do chuveiro, o fitava com os olhos arregalados e paralisados pelo medo. Nunca poderia imaginar que aquele simples pedido iria mudar sua vida para sempre. Antes de continuarmos, me fala de qual cidade você está vendo esse vídeo e não esquece de se inscrever em nosso canal. Desde muito pequena, Clara tinha poucas lembranças de seu pai biológico, que abandonara Júlia quando ela ainda era apenas um bebê. A ausência dele era como uma sombra silenciosa que sempre a acompanhava. Desconhecia os motivos de sua partida, porque nunca tentou voltar. No entanto, Júlia, uma mulher forte e determinada, fez tudo o que pôde para criar Clara sozinha, envolvendo-a com um amor intenso para compensar o vazio deixado pelo pai. Por muito tempo, Clara acreditou que o amor de sua mãe bastava, mas agora, diante do olhar de Victor, seu padrasto, a confiança que tinha se tornava uma dúvida. A tensão no ar era palpável, e a sensação de que algo estava prestes a mudar a cercava. A história começa com Clara, uma jovem cheia de vida, que passou a maior parte de sua infância em um lar repleto de amor e cuidado. Sua mãe, Júlia, sempre fez o possível para proporcionar um ambiente acolhedor, mesmo após a partida de seu pai biológico, quando Clara era apenas um bebê. Júlia era uma mulher forte e determinada, que trabalhou duro para garantir que sua filha tivesse tudo o que precisava, preenchendo a ausência do pai com amor e atenção. Quando Clara tinha cerca de 3 anos, Júlia conheceu Victor, um homem que logo se tornou uma presença constante em suas vidas. Victor, com seu jeito carinhoso e protetor, rapidamente conquistou Clara, que passou a vê-lo como uma figura paterna. Ele a ensinava a andar de bicicleta, contava histórias na hora de dormir e fazia piadas para alegrar seus dias. Para Clara, Victor foi o pai que ela nunca teve, preenchendo o vazio deixado pelo seu pai biológico. No entanto, a vida de Clara começou a mudar quando Júlia decidiu voltar ao trabalho. Victor se tornou o cuidador principal de Clara durante as noites. Embora Clara estivesse ansiosa na princípio, ela confiava em Victor, acreditando que ele sempre estaria ao seu lado. Mas, ao longo do tempo, mudanças sutis começaram a ocorrer. Ao completar 10 anos, Clara começou a sentir um desconforto em relação a Victor. Durante uma tarde quente, enquanto se preparava para tomar banho, ela lembrou que havia esquecido a toalha. Quando pediu para Victor trazê-la, ele entrou no banheiro de forma inesperada, trazendo-lhe o sabonete que queria que ela experimentasse. O sorriso no rosto dele parecia diferente, e Clara, pela primeira vez, sentiu-se vulnerável e estranha frente a ele. O ambiente que antes era seguro, agora carregava uma tensão palpável. Ela tentava racionalizar o que sentia, mas não conseguia entender por que estava tão assustada. Após aquele dia, Clara percebeu que a atmosfera em casa estava mudando. A cada dia que passava, a relação dela com Victor parecia mais carregada. Ele a observava por longos períodos, e os gestos carinhosos agora pareciam excessivos e invasivos. Clara começou a evitar interações com ele, mas isso se tornava mais desafiador à medida que Júlia passava mais horas fora de casa. Ruminando seu desconforto, Clara decidiu compartilhar seus sentimentos com sua mãe. Em uma tarde, enquanto Júlia cozinhava, Clara se aproximou com nervosismo. "Mãe, posso te contar uma coisa?" começou, mas Júlia, mantendo o foco na panela, não se virou. Clara hesitou, finalmente decidindo não mencionar os sentimentos que a perturbavam. A resposta da mãe foi de desprezo, simplificando a situação como uma fase de crescimento, reforçando a confiança que tinha em Victor. Com o silêncio sufocante que se seguiu, Clara sentiu-se isolada e presa. O desconforto e o medo tornaram-se sombras constantes em sua vida, a cada olhar e toque de Victor. Ela começou a contar os dias que se passaram sem que Júlia notasse sua mudança. Seus desempenhos escolares começaram a cair e a amizade com Sofia, sua melhor amiga, começou a se desgastar, conforme Clara se fechava mais em si mesma. Certa noite, Clara ouviu uma discussão elevada entre Júlia e Victor. As palavras eram difíceis de entender, mas o tom de raiva e frustração a deixou inquieta.
Quando Júlia finalmente decidiu que era hora de ir embora, Clara sentiu uma corrente de alívio misturada com um medo inexplicável. Elas se mudaram para a casa de uma amiga de Júlia, onde Clara esperava encontrar segurança. Mas mesmo em um novo lar, ela lutava para controlar os pesadelos que a perseguiam, e outras incertezas começaram a surgir. Depois de alguns meses de relativa paz, Júlia começou a sair com um novo amigo. Para Clara, isso trouxe à tona velhas feridas e medos. Ela se lembrava das interações que tinha com Victor e do controle que ele exercia, temendo que a história se repetisse. "Filha, deixa eu te dar banho hoje?", perguntou o padrasto, enquanto Clara, encolhida debaixo do chuveiro, o fitava com os olhos arregalados e paralisados pelo medo. Nunca poderia imaginar que aquele simples pedido iria mudar sua vida para sempre. Antes de continuarmos, me fala de qual cidade você está vendo esse vídeo e não esquece de se inscrever em nosso canal. Desde muito pequena, Clara tinha poucas lembranças de seu pai biológico, que abandonara Júlia quando ela ainda era apenas um bebê. A ausência dele era como uma sombra silenciosa que sempre a acompanhava. Desconhecia os motivos de sua partida, porque nunca tentou voltar. No entanto, Júlia, uma mulher forte e determinada, fez tudo o que pôde para criar Clara sozinha, envolvendo-a com um amor intenso para compensar o vazio deixado pelo pai. Por muito tempo, Clara acreditou que o amor de sua mãe bastava, mas agora, diante do olhar de Victor, seu padrasto, a confiança que tinha se tornava uma dúvida. A tensão no ar era palpável, e a sensação de que algo estava prestes a mudar a cercava. A história começa com Clara, uma jovem cheia de vida, que passou a maior parte de sua infância em um lar repleto de amor e cuidado. Sua mãe, Júlia, sempre fez o possível para proporcionar um ambiente acolhedor, mesmo após a partida de seu pai biológico, quando Clara era apenas um bebê. Júlia era uma mulher forte e determinada, que trabalhou duro para garantir que sua filha tivesse tudo o que precisava, preenchendo a ausência do pai com amor e atenção. Quando Clara tinha cerca de 3 anos, Júlia conheceu Victor, um homem que logo se tornou uma presença constante em suas vidas. Victor, com seu jeito carinhoso e protetor, rapidamente conquistou Clara, que passou a vê-lo como uma figura paterna. Ele a ensinava a andar de bicicleta, contava histórias na hora de dormir e fazia piadas para alegrar seus dias. Para Clara, Victor foi o pai que ela nunca teve, preenchendo o vazio deixado pelo seu pai biológico. No entanto, a vida de Clara começou a mudar quando Júlia decidiu voltar ao trabalho. Victor se tornou o cuidador principal de Clara durante as noites. Embora Clara estivesse ansiosa na princípio, ela confiava em Victor, acreditando que ele sempre estaria ao seu lado. Mas, ao longo do tempo, mudanças sutis começaram a ocorrer. Ao completar 10 anos, Clara começou a sentir um desconforto em relação a Victor. Durante uma tarde quente, enquanto se preparava para tomar banho, ela lembrou que havia esquecido a toalha. Quando pediu para Victor trazê-la, ele entrou no banheiro de forma inesperada, trazendo-lhe o sabonete que queria que ela experimentasse. O sorriso no rosto dele parecia diferente, e Clara, pela primeira vez, sentiu-se vulnerável e estranha frente a ele. O ambiente que antes era seguro, agora carregava uma tensão palpável. Ela tentava racionalizar o que sentia, mas não conseguia entender por que estava tão assustada. Após aquele dia, Clara percebeu que a atmosfera em casa estava mudando. A cada dia que passava, a relação dela com Victor parecia mais carregada. Ele a observava por longos períodos, e os gestos carinhosos agora pareciam excessivos e invasivos. Clara começou a evitar interações com ele, mas isso se tornava mais desafiador à medida que Júlia passava mais horas fora de casa. Ruminando seu desconforto, Clara decidiu compartilhar seus sentimentos com sua mãe. Em uma tarde, enquanto Júlia cozinhava, Clara se aproximou com nervosismo. "Mãe, posso te contar uma coisa?", começou, mas Júlia, mantendo o foco na panela, não se virou. Clara hesitou, finalmente decidindo não mencionar os sentimentos que a perturbavam. A resposta da mãe foi de desprezo, simplificando a situação como uma fase de crescimento, reforçando a confiança que tinha em Victor. Com o silêncio sufocante que se seguiu, Clara sentiu-se isolada
e presa. O desconforto e o medo tornaram-se sombras constantes em sua vida. A cada olhar e toque de Victor, ela começou a contar os dias que se passaram sem que Júlia notasse sua mudança. Seus desempenhos escolares começaram a cair e a amizade com Sofia, sua melhor amiga, começou a se desgastar, conforme Clara se fechava mais em si mesma. Certa noite, Clara ouviu uma discussão elevada entre Júlia e Victor. As palavras eram difíceis de entender, mas o tom de raiva e frustração a deixou inquieta. Quando Júlia finalmente decidiu que era hora de ir embora, Clara sentiu uma corrente de alívio misturada com um medo inexplicável. Elas se mudaram para a casa de uma amiga de Júlia, onde Clara esperava encontrar segurança. Mas mesmo em um novo lar, ela lutava para controlar os pesadelos que a perseguiam, e outras incertezas começaram a surgir. Depois de alguns meses de relativa paz, Júlia começou a sair com um novo amigo. Para Clara, isso trouxe à tona velhas feridas e medos. Ela se lembrava das interações que tinha com Victor e do controle que ele exercia, temendo que a história se repetisse.